Sabe quando você tá numa roda de amigos, tá todo mundo falando, aí você faz um comentário tão genial que você se sente o próprio Cortella, mas ninguém responde. Você ficou ali, largado no vácuo. Os seus amigos, eles não te odiaram por isso, foi algo bem pior que aconteceu ali. Eles simplesmente te ignoraram. Eles não registraram o que você disse. Você falou, a sua voz fez o ar vibrar, as ondas sonoras saíram direto da sua boca para o ouvido dos seus amigos, mas você continuou mudo para o grupo. Socialmente mudo. Então bate uma sensação estranha que só quem já passou por isso sabe. É uma pulga atrás da orelha da gente que nos prende numa crise existencial em forma de pergunta. Será que eu existo? Ou eu sou só um fantasma imaginário cheio de contas para pagar? Talvez a invisibilidade machuca mais do que a raiva, porque na raiva você pelo menos ocupa um espaço. Você se torna um objeto da raiva de alguém. Você existe. Mas e o silêncio? O silêncio te apaga. Existe um abismo enorme entre o estar aqui e o ser percebido. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fala, paradigmáticos, eu me chamo Felipe e esse é o Paradigmas. Se você está chegando agora nesse canal, eu já aviso que aqui é o lugar onde a gente questiona a realidade, porque aceitar a realidade de graça está ficando cada vez mais caro. Antes da gente mergulhar nesse poço sem fundo, já deixa seu like e se inscreve. É um clique para você, mas para o YouTube é a prova de que eu não estou falando sozinho e que esse assunto é relevante para alguém. Ah, e um aviso para os leitores de plantão e para os curiosos angustiados. Toda a bibliografia que eu usei para montar esse roteiro, de George Berkeley a William James, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora que eu já fiz o meu papel de youtuber de meia-idade, vamos falar daquela tal árvore. Todo mundo conhece esse dilema. É a frase de para-choque de caminhão da filosofia. E com toda a certeza do mundo você já ouviu. Vamos lá. Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém lá para ouvir, ela fez barulho? É o tipo de pergunta que a gente escuta e já sabe que a outra pessoa vai começar a viajar. A resposta é óbvia. O seu tio do WhatsApp que posta fake news com voz de IA e o engenheiro da NASA vão responder a mesma coisa. É lógico que faz barulho. A gravidade puxa, a madeira quebra, bate no chão, provoca som e... bum, barulho. Física básica para criança do jardim de infância. O mundo não precisa da gente para funcionar. Será? Vamos puxar o freio de mão para analisar melhor essa situação. Porque quando a gente tem muita certeza sobre alguma coisa, às vezes quer dizer que tem algo de errado aí. Então vamos tentar desconstruir essa certeza para entender melhor o sentido dessa pergunta. A física diz, de uma maneira fria e sem poesia nenhuma, que quando a árvore cai, ela desloca o ar. Ela cria uma onda mecânica de pressão. As moléculas de ar empurram as vizinhas, que empurram as outras, criando uma propagação de energia. Acontece uma vibração nas moléculas de ar. Beleza? Mas e o barulho? E o som? Vamos lá. O som não é físico, o som é biológico. O som é mágica que acontece única e exclusivamente dentro da caixa craniana de um ser senciente. Para existir o barulho, é preciso que essa onda de pressão viaje pelo ar, entre no canal auditivo, faça um tímpano vibrar, convertendo essa energia mecânica em impulso elétrico e, finalmente, seja interpretado por um cérebro como barulho. Sem um ouvido para traduzir a vibração e sem um cérebro para perceber o barulho, o que aconteceu na floresta foi apenas um silêncio vibrante. Sartre dizia que a existência precede a essência. O ar vibrou, isso existiu, mas faltou alguém para dizer que aquilo era o som. Vamos pensar junto. O universo sem nós, ou sem qualquer outro bicho com ouvido, é um filme mudo rodando no cinema vazio. As estrelas explodem em silêncio absoluto. Os vulcões entrariam em erupção sem um estrondo. O mar bateria na areia sem aquele barulhinho gostoso. A realidade física existe. A onda sonora existe. Mas a qualia, a experiência da realidade, não. Agora vamos sair da floresta e entrar no seu quarto. Esse vai ser o mistério central que eu quero que assombre o seu sono hoje à noite. Se o som precisa de um ouvinte para ser som, será que o mundo precisa de um espectador para ser mundo? A filosofia chama isso de idealismo subjetivo. Mas a gente que já assistiu Matrix, vamos chamar de o pesadelo da simulação. Vem comigo. Os seus móveis continuam na sala quando você fecha a porta e sai para trabalhar? Você vai dizer, pô, claro que sim, Felipe.
deixa de ser maluco. Mas você tem certeza? Você já viu a sua sala quando você não estava lá? Aí você vai e me rebate dizendo assim: ah, mas eu deixo uma câmera gravando. Tá, beleza. Então a câmera viu. A câmera se tornou o observador. Mas e se não tiver câmera? E se não tiver gato, se não tiver cachorro, se não tiver nenhuma mosca ali para ver? A matéria é sólida ou ela só renderiza quando a gente olha como se fosse um jogo de videogame rodando num PC meia boca? Será que o universo é preguiçoso e só mostra as coisas quando a gente está olhando? A gente gosta de perceber que somos pequenos, que o cosmos é vasto e indiferente e que a gente não importa. Isso é uma forma de humildade, mas também dá um alívio grande. Se eu morrer, o mundo continua. Mas a provocação filosófica que eu quero fazer hoje é: e se o mundo não continuar? E se a gente não for apenas habitantes desse universo, mas os projetores dele? Porque sem o seu olho, não existe a cor. É só radiação eletromagnética viajando. Sem o seu nariz, não existe o cheiro. São só partículas químicas flutuando por aí. Sem a sua pele, não existe o calor. É só agitação molecular trocando energia. Nós somos os tradutores do caos. Nós transformamos matemática em vida. E isso muda o jogo porque coloca um peso gigante nas nossas costas. Se perceber é criar, então deixar de perceber é destruir? Se eu fecho os olhos para o mundo, eu apago o mundo? Eu sei que isso parece papo de quem foi acampar com os amigos e resolveu dar uma transcendida nas ideias durante uma roda de violão. Mas teve um bispo irlandês do século XVIII que pensou profundamente sobre isso. Para ele, a matéria não existe. Tudo, é ideia. Só que ele encontrou um problema nessa teoria. Se o mundo só existe na minha cabeça, por que o mundo não desaparece quando eu estou dormindo, por exemplo? Por que a árvore caída continua lá apodrecendo se ninguém viu ela cair? Quem é que está segurando a realidade no lugar para que ela não desmorone em pixels de nada? O filósofo irlandês e bispo anglicano do século XVIII, George Berkeley, foi a mente por trás desse dilema da árvore. Ele olhou para as coisas que estavam em volta dele e disse que tudo era mentira. Ele dizia que a matéria, essa coisa sólida, bruta, independente da mente, é tudo uma ficção. O que existe, na verdade, são as ideias. Ele criou o conceito esse percepi, ou, em bom português, ser é ser percebido. O escritor Samuel Johnson, também conhecido como Dr. Johnson, foi um contemporâneo de Berkeley, que não gostava tanto assim do nosso filósofo. Uma vez, o seu biógrafo perguntou o que ele achava das teorias de Berkeley. Johnson ficou tão indignado com essa conversa que ele chutou uma pedra com toda a força e gritou: "Eu refuto Berkeley assim!", enquanto ele fingia que não estava com o pé doendo. Mas para Berkeley, o Dr. Johnson não chutou a matéria. Ele teve uma sensação visual de uma pedra, seguida de uma sensação tátil de impacto, culminando numa sensação dolorosa no dedão. Tudo isso aconteceu dentro da mente. A pedra em si é só um pacote de dados sensoriais. Para Berkeley, a realidade não é material. A realidade é composta exclusivamente por ideias percebidas pela mente. Mas aí a gente encontra um problema. Se os móveis da minha casa só existem porque eu estou olhando para eles, o que acontece quando eu saio de férias e tranco a casa? A mesa desaparece? O sofá, ele, se evapora no ar? Se ser é ser percebido, então o mundo tinha que ser um pisca-pisca frenético alucinado, existindo e deixando de existir conforme a gente vira o pescoço para o outro lado. O universo seria instável. Mas o mundo não desaparece. Tudo continua no seu devido lugar. Por quê? A resposta de Berkeley é a maior gambiarra filosófica de todos os tempos. Ele diz que o universo continua existindo porque, mesmo quando a gente não está olhando, alguém está. Para Berkeley existe um grande observador, um espectador supremo que nunca dorme, nunca pisca. Deus. Na filosofia de Berkeley, Deus não é só o Criador. Ele é o que mantém o universo funcionando. A árvore que cai na floresta sem humanos por perto faz barulho sim, porque Deus estava lá ouvindo. A realidade tem consistência porque ela é percebida constantemente pela mente divina. Nós vivemos dentro da percepção de Deus. Somos personagens num sonho dele. Isso já tira um peso enorme das nossas costas. Saber que tem alguém observando, garantindo que a realidade não vai desaparecer só porque a gente tirou um cochilo.
Mas e agora? Agora a gente chega no século XXI. Nietzsche deu uma de fofoqueiro e falou para todo mundo que Deus foi morto pelos seus seguidores. Então, boa parte da nossa sociedade moderna e laica já aposentou essa função divina. Nós desencantamos o mundo. Mas se Deus não está mais lá, operando o painel de controle da existência para garantir que tudo e todos sejam vistos, quem é que assume essa função? Parece que sobrou pra gente, né? Nós fizemos a transição mais perigosa da história. Nós transferimos a divindade para a sociedade. Se Deus saiu de cena, nós nos tornamos os garantidores da existência um dos outros. Eu preciso que você me veja para que eu seja real. Você precisa que eu te veja para que a sua dor seja válida. Na ausência do olhar divino, o olhar humano se torna a única cola que impede a realidade do outro de se desfazer no ar. Mas o grande problema é que nós somos péssimos deuses. Deus era onisciente e onipresente. E a gente? A gente é distraído, a gente é egoísta, a gente é viciado em dopamina e temos a capacidade de atenção de um peixinho dourado com um TikTok aberto. Nós somos um observador instável. A gente escolhe o que a gente prefere que seja percebido. A gente olha para o nosso grupo, para a nossa bolha, e dá a eles status de realidade em alta definição. Mas o que acontece com o resto do mundo? As pessoas fora da nossa bolha, aqueles que a gente decide não olhar. Quando a gente tira Deus da equação e coloca o outro como única fonte de validação, a gente cria um poder terrível, o poder de desrealizar pessoas. Se eu não olho para você e não há um Deus para olhar no meu lugar, então você corre o risco de virar um fantasma social. Você vira aquela árvore caindo no silêncio absoluto. Nós transformamos o imaterialismo de Berkeley numa arma social. A gente aprendeu a deletar o outro sem precisar usar violência física. Basta negar a existência da imagem dela na nossa cabeça. O pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott disse uma frase que ficou famosa e amplia a visão imaterialista de Berkeley. Ele disse que o bebê não existe. Para Winnicott, o bebê não pode existir sozinho fisicamente ou psicologicamente. O que existe é uma dupla amamentação. O bebê sozinho é uma abstração, e ele não se percebe como algo real. O bebê se percebe como algo real a partir do olhar da mãe. Winnicott dizia que o rosto da mãe é o precursor do espelho. Quando o bebê olha para a mãe, o que é que ele vê? Ele não vê a mãe. Ele ainda é egocêntrico demais para isso. Ele ainda não sabe que existem outras pessoas no mundo. Quando ele olha nos olhos da mãe e ela sorri de volta, ele vê a si mesmo. Ele vê que ele existe. Ele pensa, olha só, eu mexi e aquela coisa gigante mexeu. Eu sou poderoso, eu sou real, eu existo. É no brilho do olhar do outro que o nosso eu começa a se formar. Antes disso, a gente é só uma sopa de instintos, fome e vontade de gritar. O olhar do outro nos organiza. E através do primeiro olhar que a gente começa a desenvolver a nossa personalidade. Mas e se não existisse esse olhar? E se não tiver essa conexão? Na década de 70, o pesquisador e psicólogo estadunidense Edward Tronick fez um experimento que ficou conhecido como Still Face Experiment, ou o experimento do rosto imóvel. Tem isso no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. Depois assista, é muito interessante, vale a pena. A cena é a seguinte. Uma mãe e um bebê estão brincando, frente a frente. A mãe sorri, faz barulhinho, aponta, toca. O bebê está ali, radiante. Ele aponta de volta, ele ri, os dois estão sincronizados. A conexão é perfeita. Então Tronick pede para que a mãe vire o rosto e volte a olhar para o bebê com uma expressão completamente neutra, o still face. A mãe não pode demonstrar nenhum sentimento, não pode sorrir, não pode ficar triste, não pode interagir, tem que ficar igual um manequim da C&A, imóvel. Ela continua olhando para o bebê, mas ela parou de perceber o bebê. A reação da criança é muito bizarra e acontece em segundos. Primeiro, o bebê acha que é brincadeira. Ele sorri mais forte, tenta chamar atenção. Aí, como a mãe não reage, ele começa a apontar para os lados. Ele tenta chamar a atenção da mãe de novo e nada. Aí começa a bater o desespero. Aí o bebê começa a chorar, bate as mãozinhas, começa a se contorcer.
Ele tenta fisicamente forçar a mãe a voltar a interagir com ele, porque é através da mãe que ele se percebe real. Quando ele percebe que nada está funcionando, então a estrutura dele desmorona. Ele abre um berreiro, mas não é um choro qualquer de manha, é um choro de luto. Ele chora de soluçar, ele vira o rosto para longe porque a visão daquele não olhar é insuportável demais para ele. O corpo dele começa a perder a postura e ele meio que derrete na cadeirinha. Em menos de 2 minutos de diferença, a alegria virou trauma. A conclusão do Tronic é um alerta que serve como um soco no estômago do nosso individualismo moderno. A conexão emocional não é um luxo. É uma necessidade biológica tão urgente quanto o oxigênio. Nós somos biologicamente programados para sermos percebidos. Quando o olhar do outro nos é negado, nós não ficamos só chateadinhos. Nós nos desorganizamos fisicamente. O batimento cardíaco muda, o cortisol inunda o sangue, o nosso sistema nervoso entra em colapso. O bebê no experimento sente que está deixando de existir. A indiferença do outro é sentida pelo corpo como uma ameaça de apagamento. Isso derruba aquela ideia besta do self-made man, do homem que se fez sozinho. Caramba, ninguém se faz sozinho nesse mundo. Você pode ver que todo mundo que chega em algum lugar é porque teve um grupo ou pelo menos alguém que olhou para esse cidadão. A gente é feito de olhares. A nossa identidade é um projeto colaborativo. Se ninguém te olhar, você não sabe como é a sua existência no mundo fora da sua cabeça. Nós passamos a vida inteira tentando replicar aquele primeiro espelho da mãe. A gente posta foto no Instagram, a gente conta piada na festa, a gente tenta se vestir da melhor forma possível, a gente escreve o roteiro para um vídeo de 40 minutos no YouTube. Tudo isso é um grito primal desesperado de "Mãe, olha para mim, faz uma cara de que eu existo". A gente não quer que o grupo nos olhe com o still face, porque o still face é o vácuo. É a prova de que a gente pode estar na frente de alguém e mesmo assim ser um nada. Ser transparente. Agora, se 2 minutos de rosto imóvel destroem a psique de um bebê, o que acontece quando a sociedade inteira faz cara de paisagem para você? O que acontece quando o still face não é um experimento de laboratório, mas uma política padrão de como a gente trata certas pessoas na rua? Tem gente que vive nesse experimento 24 horas por dia. A nossa sociedade tem um poder cruel. A capacidade de desrealizar pessoas. Você não lembra do Berkeley? Ser percebido? Então, a gente inverteu a lógica. A gente decidiu que não perceber é fazer deixar de ser. A gente apaga o outro da realidade com a recusa cognitiva seletiva. Tem um caso clássico que ilustra isso melhor do que qualquer tese. Aconteceu na USP. O psicólogo social Fernando Braga da Costa decidiu fazer um experimento. Ele trocou os livros e a sala de aula pelo uniforme e a vassoura do gari. Ele trabalhou por 8 anos varrendo o campus da universidade onde ele mesmo estudava e dava aula. O relato dele é impressionante. Ele conta que passava pelos próprios colegas, professores, amigos de bar, gente com quem ele tinha almoçado no dia anterior e ninguém via ele. Ele não tinha virado fantasma, ele tinha virado parte do cenário. Ele conta que sentiu na pele o que ele chamou de invisibilidade pública. Ele conta na sua pesquisa que parou de ser cumprimentado, parou de ser notado e o mais bizarro, as pessoas esbarravam nele como se ele fosse um poste. Ele deixou de ser um sujeito e virou um objeto de obstáculo. Ele relata que o uniforme não escondia ele. Na verdade, o uniforme de gari anulava ele. As pessoas olhavam para a vassoura, não olhavam para o rosto dele. Isso é o que o filósofo austríaco Martin Buber chamava de relação eu-isso. Para Martin Buber, a gente tem 2 modos de operar. A gente tem um eu-tu, que é quando você olha para o outro e vê uma vida, uma complexidade, um ser que é semelhante a você. Já o eu-isso é quando você olha para o outro e vê um objeto, vê uma função, vê uma coisa. Sabe o porteiro do seu prédio? No modo eu-isso, ele não é o João que tem 2 filhos e torce para o Vasco. Ele é o mecanismo biológico de abrir o portão para você passar. É como se ele fosse um controle remoto. Se ele der bom dia, você ou responde no automático, porque você já se acostumou a pedir coisa para Alexa,
ou você nem responde, porque você não está acostumado a conversar com coisas. A gente não pergunta para a cafeteira se ela está tendo um bom dia ou como foi o dia dela. A gente só quer café. Quando a gente opera no modo eu-isso, a gente transforma pessoas de verdade em NPCs. Sabe aqueles personagens de videogame que ficam parados no canto da tela repetindo a mesma frase? Tipo, bem-vindos à loja, cuidado com o dragão, é débito ou crédito, o seu pedido chegou. Pois é, a gente trata o garçom, a faxineira, o entregador de aplicativo como NPCs. Eles só existem para completar nossa missão. Isso não é só falta de educação, isso é uma violência metafísica. O escritor estadunidense Ralph Ellison escreveu uma obra-prima chamada O Homem Invisível. O protagonista é um homem negro nos Estados Unidos que disse uma das frases mais brutais da literatura sobre esse tema. Sou invisível, compreenda, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Ele não era transparente. Os olhos dos brancos, quando passavam por ele, que escolhiam não olhar para ele. Não enxergavam ele como um outro ser humano. Era como se o cérebro editasse a imagem em tempo real. É como se a gente tivesse um Photoshop mental automático que recorta tudo aquilo que a gente não quer lidar, como a pobreza, a violência, o descaso, e colasse um fundo desfocado no lugar. A gente ignora completamente a existência alheia. E sabe por que a gente faz isso? Porque perceber o rosto do outro gera responsabilidade. Se eu olhar, mas olhar de verdade para a pessoa pedindo dinheiro no sinal, eu sou obrigado a reconhecer que ela é um ser humano, falho, quebrado, divino, igualzinho a mim. Isso incomoda porque nos coloca em igualdade. E isso exige ética. Então o que a gente faz? A gente desliga a conexão. A gente tira o status de ser humano daquela pessoa. Aquela pessoa é uma árvore caindo na floresta de concreto. E ela está fazendo um barulho enorme de miséria, de fome, de descaso social. Mas a gente prefere colocar os nossos fones de ouvido com cancelamento de ruído, colocar bem alto a nossa playlist de melhores hits da Faria Lima e decide que, se a gente não ouvir o barulho, então nenhuma árvore caiu. O barulho deixa de existir. A gente mata o outro socialmente para não ter o trabalho de ajudar o outro a viver. Só que isso tem um preço. O Fernando Braga da Costa, o nosso gari psicólogo, disse que depois de um tempo sendo ignorado, ele começou a se sentir mal de verdade. Ele começou a duvidar da própria inteligência, da própria aparência. Ele começou a ficar mudo por dentro. Porque se o olhar do outro é o espelho que nos diz quem somos, viver num mundo sem espelho é a receita para enlouquecer de vez. Normalmente as pessoas acreditam que o inferno é fogo, enxofre e um diabo vermelho com um tridente cutucando as nossas nádegas por toda a eternidade. Mas, para mim, isso é muito Idade Média para a realidade atual. O inferno não é quente. O inferno é frio. O inferno é um quarto branco, infinito, onde você grita até rasgar suas cordas vocais e não tem nenhum eco gritando de volta. O inferno é a indiferença absoluta. O psicólogo estadunidense do século XIX, William James, escreveu um ensaio que ilustra muito bem a arquitetura desse inferno psicológico. Ele disse o seguinte: imagine que fosse fisicamente possível soltar alguém na sociedade de forma que essa pessoa passasse absolutamente despercebida por todos. Se ela entrasse numa sala, ninguém viraria a cabeça. Se ela falasse, ninguém responderia. Se ela fizesse qualquer coisa, boa ou má, o mundo reagisse simplesmente com o vácuo total. James diz que, em pouco tempo, uma espécie de raiva e desespero impotente cresceria dentro dessa pessoa. E aqui vem a sua frase de ouro: torturas físicas seriam um alívio comparadas a isso. Você conseguiu prestar atenção nisso? Tortura física seria um alívio. Mas como? Por quê? Vamos pensar aqui junto comigo. Vamos analisar a situação. Se alguém te dá um soco na cara, dói, sangra, mas filosoficamente é uma integração. Aquele soco confirma que o seu nariz ocupa um lugar no espaço. O agressor precisou calcular a distância, focar o olhar em você, gastar energia calórica para te atingir. Existe uma interação, existe uma conexão. Doentia, violenta, criminal, sim, mas é uma conexão. O soco diz: eu vejo você, e você me incomoda suficientemente para eu te bater. Mas e a indiferença?
A indiferença diz: você não é nada. Você é menos que o ar, porque o ar eu ainda posso usar para respirar. O ódio não é o oposto do amor. O ódio é um parente próximo do amor. O ódio é passional. Quem te odeia, pensa em você. Quem te odeia, stalkeia o seu perfil. O hater é o seu fã mais dedicado. Ele acorda cedo para te xingar. Ele valida a sua existência com um comentário raivoso, pensado e escrito especialmente só para você. Ele gasta o tempo de vida dele com você. O verdadeiro oposto do amor é a invisibilidade. O sociólogo e filósofo alemão Axel Honneth investiu a própria vida estudando por que a gente se sente um lixo. Ele chama isso de morte simbólica. A morte física é quando o coração para. A morte simbólica é quando o olhar do outro para. Aí você resolve analisar a sociedade moderna e percebe que ela é uma fábrica de cadáveres ambulantes. Nós matamos pessoas todos os dias. E não precisamos de arma para isso. É um crime perfeito, limpo e sem digital. Quantas pessoas você assassinou hoje no caminho para o trabalho? Sabe aquele cara entregando panfleto de compra o ouro, que você desviou o olhar, fingiu que estava muito ocupado lendo uma notificação do iFood? Então, você matou ele simbolicamente. Sabe a moça da limpeza no escritório, que estava ali passando pano debaixo da sua cadeira e você nem levantou o pé? Você nem deu bom dia para ela? Então, você matou ela simbolicamente. O motorista de aplicativo que tentou puxar um assunto sobre o jogo do Flamengo e você só fez um barulhinho de aham, enquanto você rolava o feed do Instagram. Mais uma morte simbólica aí nas suas costas. Nós caminhamos sobre uma pilha de corpos invisíveis que nós mesmos empilhamos com a nossa falta de tempo. Nós desenvolvemos uma cegueira seletiva tão sofisticada que conseguimos estar num vagão de metrô lotado com 200 pessoas, corpos se tocando, espremidas, quase se beijando, bafo quente no cangote, e ainda assim estarmos sozinhos. Cada um na sua ilha deserta, cancelando a existência biológica de quem está a menos de 2 centímetros de distância. Esse é o triunfo do eu-isso. O outro virou um obstáculo, virou um barulho que não queremos ouvir. Virou estatística que a gente quer ignorar. E o que é mais irônico dessa história toda é que a gente morre de medo que façam isso com a gente. Sabe aquele término de namoro onde a pessoa não conversa, não briga, não grita, não joga suas roupas na rua? Ela simplesmente para de responder do nada. Então, a gente prefere que a outra pessoa grite, que chame a gente de lixo, que quebre a TV, porque a raiva dela seria prova de que vocês tiveram alguma coisa real. O silêncio é como se fosse uma borracha apagando toda a história. O silêncio é a aplicação prática do pesadelo de William James. É a pessoa te dizendo: você nunca existiu. E a gente fica ali, atualizando a página, esperando um sinal de fumaça, qualquer coisa que prove que a gente não é maluco, que a gente existiu sim em algum momento. Se ser é ser percebido, viver num mundo de indiferença é estar num estado constante de desaparecimento. Nós somos todos fantasmas assombrando uns aos outros, implorando por um olhar que nos traga de volta à vida. E é aí que a gente percebe o tamanho do buraco que a gente se meteu. Mas vamos pensar sobre isso. Se a gente tem o poder de matar simbolicamente alguém só com a nossa indiferença, será que a gente também tem um poder inverso? Se o meu olhar pode anular a existência de alguém, será que meu olhar também pode ressuscitar esse alguém? O filósofo lituano Emanuel Levinas viu o pior da humanidade no século XX. Ele sabia o que era ser transformado em número, em coisa, em cinza. E a conclusão filosófica dele foi uma revolução ética. Ele olhou para toda a filosofia ocidental, para o existencialismo, falando sobre o ser, falando sobre conhecimento, falando sobre o eu, e nos apresentou o que ele considerava a base da filosofia, a ética. E o centro dessa ética é o que ele chamou de o rosto, le visage. O rosto, para Levinas, vai muito além de filtros e skincare. O rosto é a nudez do outro, é a vulnerabilidade absoluta. Quando você encontra alguém de verdade, sem as máscaras sociais, sem os títulos, sem um crachá da empresa, o que você vê é uma fragilidade exposta. O rosto do outro é um portal que grita uma ordem silenciosa. Levinas diz que quando você encara o rosto, você recebe imediatamente um mandamento divino antes mesmo de pensar.
não matarás. O rosto do outro é a única coisa no universo que pode limitar o meu egoísmo. É uma linha traçada que diz: a partir daqui você perde a sua ética, a sua humanidade. O meu desejo natural é dominar o mundo, é comer tudo, é ocupar todo o espaço. Mas quando eu vejo o outro, ele me diz: aqui não, aqui existe uma vida. Agora vamos pegar o imaterialismo de Berkeley, aquela história do ser é ser percebido, e vamos contrapor isso mais uma vez para a gente poder entender melhor. Se Berkeley estava certo e a realidade precisa de um observador para existir, e se Deus, o grande observador, tirou férias e delegou a função para a gente, então, quando eu olho para você, eu não estou apenas vendo você, eu estou criando você. Então a empatia deixa de ser aquela coisa fofinha de eu sinto o que você sente. A empatia vira uma força ontológica, ela vira engenharia de realidade. Lembra do Eu Tu, do Martin Buber? Quando eu decido sair do piloto automático, desligo o modo eu isso, e olho nos olhos do porteiro, do gari, das pessoas em situação de rua, quando eu olho nos olhos daquelas pessoas que são apagadas socialmente, eu estou operando um milagre. Eu estou dizendo: você existe sim. Nesse momento, eu viro o observador de Berkeley dizendo: eu percebo você, você existe para mim. Nós temos o poder de validar a existência das pessoas que cruzam nosso caminho. Olhar para alguém é um ato de ressurreição. Sabe aquela pessoa que estava morta socialmente, invisível, transparente, sentindo a dor de ter a sua existência apagada? Quando você para, vira o pescoço e diz bom dia, olhando na íris dela, você está puxando ela de volta do inferno de William James. Você está dizendo: eu te vejo, logo você é. Você empresta a sua consciência para sustentar a realidade dela. Você tira a pessoa da categoria de cenário. Você devolve a ela o crachá de ser humano. Isso é o que a gente chama de reconhecimento. O reconhecimento é o alinhamento da nossa mente. A gente pode sobreviver semanas sem comida, dias sem água, mas a nossa psique não aguenta muito tempo sem ser reconhecida. A cura para a invisibilidade social vai além de uma política pública complexa. A cura começa quando olhamos o outro sem desviar o olhar. Quando eu percebo que o outro não é parte do cenário, mas um alguém igual a mim. A gente precisa aprender a sustentar o contato visual, mesmo que seja desconfortável. Porque é desconfortável. Olhar a dor do outro machuca em lugares que você não conhecia. Olhar a miséria do outro traz culpa. Olhar a felicidade do outro dá inveja. É muito mais fácil ser cego. É muito mais fácil viver no modo eu isso, onde todo mundo é parte do cenário e eu sou o protagonista que todos devem sustentar. Mas viver assim é viver sozinho no universo vazio. Se a gente quiser viver no mundo real, sólido, vibrante e barulhento, a gente precisa pagar o preço da percepção. A gente precisa ter coragem de ser testemunha do mundo. A pergunta não é mais sobre se a árvore faz barulho. A pergunta agora é: quem é você nessa floresta? Você é o lenhador que derruba a árvore? Você é a árvore que cai ignorada? Ou você é aquele que está lá atento ao barulho da árvore e diz: eu ouvi isso, isso aconteceu, isso foi real? A floresta de Berkeley somos nós. A selva de pedra, de vidro, de Wi-Fi, de solidão, somos nós. Se uma árvore cai na floresta, se uma pessoa desaba em depressão, se um vizinho perde o emprego, se alguém chora baixinho no ônibus, se alguém sente frio na rua, se um povo é apagado da história e não tem ninguém lá para ouvir, ela faz barulho? Isso aconteceu? Se é uma testemunha, a dor é só entropia. Sem um ouvinte, o grito é apenas vento. O universo é mudo, o cosmos não liga. Mas a resposta humana precisa ser sempre sim. Só que esse sim, ele não é automático, ele não vem de fábrica. O sim demanda trabalho. O sim exige que você assuma o posto que Berkeley reservava para Deus. Exige que você seja o guardião do barulho. A gente está mergulhado na era da distração. O sistema foi desenhado por engenheiros brilhantes para sequestrar o seu olhar. O sistema quer que você olhe para a tela, para a polêmica da semana, para o corpo da celebridade, para o comercial de tênis. O sistema lucra com a sua cegueira periférica. Ele quer que você seja um zumbi andando em linha reta, consumindo e ignorando.
Por isso que é tão importante prestar atenção. E é um ato simples. É só levantar a cabeça. É só tirar o fone de ouvido. É só olhar para a pessoa que está te servindo café e ver que ali tem uma história, tem uma vida pulsando. A empatia é a única arma que nós temos contra o apagamento social. Quando você olha nos olhos de alguém que a sociedade decidiu ignorar, você está modificando a realidade. Você está dizendo, eu vejo a sua dor. E porque eu vejo ela, ela é real. E porque ela é real, ela importa. E porque ela importa, você não está sozinho. A nossa responsabilidade como únicos seres conscientes nesse pedaço de rocha girando no vácuo é garantir que ninguém caia em silêncio absoluto. Nós somos testemunhas da queda um dos outros. Quando eu cair, eu espero que tenha alguém para ouvir o barulho. E se você cair, eu espero de coração que você também tenha pessoas por perto para dizer que assim, que o seu barulho não foi em vão, não foi só vento, que você importa de verdade. Porque, no final das contas, nós somos uma rede de consciências conectadas. E se a gente se desconectar, uma hora o jogo acaba para todo mundo. Mas olha, eu não sou o dono da verdade. Eu sou só um cara falando com o microfone, num quarto fechado, torcendo para que vocês estejam bem. Torcendo para que você não se sinta sozinho. E torcendo para que você questione a realidade que estamos todos inseridos, para construirmos juntos uma realidade melhor para todo mundo. Por isso eu quero te convidar para uma coisa que vale mais do que qualquer vídeo que você vai assistir hoje no YouTube. O diálogo. Eu quero saber o que você achou disso tudo. Você já se sentiu invisível? Ou sendo mais honesto ainda, você já percebeu que você apagou alguém com a sua indiferença hoje? Escreve aqui nos comentários. E se esse vídeo fez alguma engrenagem gerar na sua cabeça, se ele te fez olhar para o lado com outros olhos, já deixa o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que a gente existe. Se inscreve no canal para não perder o próximo surto filosófico e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você vê de verdade. Se você quiser apoiar esse projeto, garantir que o Paradigmas continue fazendo barulho na floresta do YouTube, considere se tornar membro do canal. Custa menos que um cafezinho ruim e ajuda a manter a luz acesa. Os membros do canal têm acesso a uma sala de bate-papo exclusiva, sugerem temas e têm acesso prioritário aos vídeos. Aos membros do canal, meu muitíssimo obrigado, vocês são demais. E para quem ficou curioso com as ideias de Berkeley, de Levinas, do Winnicott, dessa galera toda que eu citei, a lista completa dos livros que eu usei para escrever esse roteiro está na descrição com links para compra. Se você comprar por lá, você também ajuda esse projeto a continuar vivo. Dá uma olhada também nos outros vídeos do canal, porque tem muita coisa boa para maratonar antes de dormir e você ficar com uma insônia existencial depois. Mas eu também posso estar completamente errado sobre tudo isso. Então, pense bem sobre tudo que foi dito, fique bem e beba água. Até a próxima. O excelentíssimo senhor Dr. Arnold Scott sempre falava que a miséria era só um problema de mindset. Lá do alto da sua cobertura na Avenida Vieira Solto, o mundo parecia ditado por um design gringo de justiça divina. Quem se esforça sobe, quem não sobe é peso morto. Até um dia que o Dr. Arnold Scott não teve mindset suficiente e a falência veio. Sem fazer barulho, mas com uma borracha escolar apagando tudo sem piedade. O Dr. Arnaldo Scott agora era seu Arnaldo Silva, se equilibrando num ônibus lotado rumo a uma kitnet alugada. Seu Arnaldo, de repente, descobriu o superpoder involuntário das classes baixas, a invisibilidade. Ontem mesmo, ele cruzou com um antigo sócio na Avenida Rio Branco. O seu Naldo sorriu, acenou, ele até preparou um abraço, mas o antigo sócio apenas olhou através dele, focado num ponto cego onde habitam os lixeiros, os postes e todos os desvalidos. Sem um terno italiano, Naldo virou só um item na paisagem. Nesse dia ele chegou em casa e desabou. Ele uivou de dor na cozinha, que também era o quarto e a sala. Mas parou subitamente, secando as lágrimas, com uma lógica fria e aterrorizante na cabeça. Se as pessoas não estavam lá para ouvir o seu lamento, aquele choro não tinha áudio. Ele era finalmente a árvore que caiu e ninguém viu. E no silêncio do seu novo mundo, ele descobriu que o inferno ele não queima, ele apenas te ignora. Aquele fulano se tornou invisível, junto com os vários invisíveis da cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte a todos. Até a próxima.